Bom, muito boa tarde. É 5h30 em ponto e a gente está começando agora mais uma palestra aqui da nossa agenda oficial de conteúdo da Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. E agora estou apenas aguardando aqui a entrada da Tati. Vamos ver. Ah, temos Tati. Olá, meu povo. Boa tarde. Tudo Estamos bom? ao vivo, é isso? Estamos ao vivo. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho que acompanhar aqui também, né, o pessoal na página para saber se temos internautas, interwebs, Interwebers, a galera tá entrando interwebers. já, a galera vai entrando aos pouquinhos, a gente vai divulgar aqui o link, né, que ele já tá ao vivo. Então, fazendo aqui as apresentações oficiais, como eu já fiz aqui uma introdução, a gente está aqui hoje com a Tatiana Menide, representante da ILAC, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio de estudo e trabalho no Canadá, justamente com a ILAC, que é hoje a maior, né, Tati? Maior, Hoje a gente é a instituição do maior Canadá. escola de inglês do Canadá, né? A gente, na realidade, é uma escola com capacidade de escola de rede, mas 100% no Canadá. Então, a gente é grandinho, a gente domina ali o mercado. Sim, sim. E a Tati também, que já é da casa, que eu adoro assistir as apresentações dela, pois ela fala não só fala com muita propriedade, sabe apresentar muito bem, mas ela também já passou por essa experiência de estudo e Já. trabalho no Canadá, e a ideia dessa palestra hoje é justamente ela trazer um pouquinho, fazer um paralelo de como que foi a experiência dela, ela que morou no Canadá por um bom tempo, e também mostrar para vocês algumas opções de como tornar isso realidade, por meio de você fazer um curso de inglês, fazer um PET, você se aprimorar para poder entrar num college, assim como os cursos que a Elec College oferece, e eu tô sabendo de algumas novidades por aí, né, Tati? Temos muitas novidades. Eu falo que toda crise tem uma oportunidade. Então, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né, agora, nessa crise do Covid-19, temos boas notícias. Viemos aqui só para trazer boas notícias. Trago notícias, excelente. Trago notícias. Como é que é? É real esse bilhete. É verdade esse bilhete. Maravilha, É então, verdade Tati. esse bilhete, é verdade. Eu vou deixar nas suas mãos, você está com o comando da apresentação. Eu vou ficar aqui também no backstage, vou estar cuidando para ver se está tudo acontecendo bem, se alguém estiver mandando conteúdo. Se você que também quiser bater um papo, que eu mande perguntas para você, me avise. Mas está nas suas mãos. Se você quiser também compartilhar sua tela, Eu mostrar vou alguma compartilhar. apresentação, Vou fique à compartilhar, vontade. vou mostrar a apresentação. Tá todo mundo. É produção? Estão conseguindo ver minha tela aqui? Acho que sim, né? Tá perfeito. Tá Tá muito perfeito? perfeito. Vou até Ótimo. cortar minha câmera porque ninguém merece me ver. Eu rapei cabelo, rapei barba, eu tô parecendo um Confesso, alien. gente, que deu uma assustada quando abriu a câmera aqui. Falei, quem é essa pessoa? Conheço? Não sei. Eu tô aguardando os prints no WhatsApp da empresa aqui. Bom, pessoal, eu vou contar um pouquinho, obviamente, a ideia aqui é compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive em relação a um programa de estudo e trabalho. Meu primeiro intercâmbio foi um programa de estudo e trabalho e mostrar para vocês quais são as possibilidades, né, que a gente oferece dentro do ILAC International College, que é o nosso Career College. Geralmente eu falo primeiro da escola, falo, né, dos programas que a gente oferece, mas antes, acho que a proposta é justamente a gente vir aqui, né, nesse bate-papo, trocar experiência. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência e depois a gente já entra já um pouquinho sobre informações sobre a escola, sobre os programas que a gente tem disponíveis para vocês lá no Canadá. Eu sempre falo que eu tenho uma vivência bem real em relação a isso do trabalho, né? E principalmente ao tipo de trabalho, porque existe um estigma muito grande. Agora mesmo, antes de eu entrar na live, eu tive um bate-papo com uma das pessoas da minha equipe e a gente estava falando, putz, tem alguns estudantes que falam, mas eu quero fazer um programa de estudo-trabalho, mas tem que ser um programa na minha área, tem que ser um trabalho na minha área, eu quero ser assistente, supervisor na minha área XYZ, não quero entry-level job, isto é, aquelas funções iniciais, e vocês não têm ideia o quanto o entry-level job ele pode ser uma oportunidade para vocês desenvolverem uma série de habilidades que são super úteis, eu diria até essenciais para que vocês consigam se desenvolver como profissionais na área de vocês, né? Então, vou contar um pouco da minha história, né? Eu já tenho uns 30, bastante mais, tenho 36 anos, e eu fiz faculdade de administração hoteleira, eu sempre trabalhei na área comercial, de hotel, né? Então, sempre trabalhei como gerente de contas em alguns hotéis.
E fiz a faculdade. Quando eu estava no final da faculdade, eu senti realmente essa necessidade de repente, ter uma experiência fora do Brasil, não só melhorar o meu inglês já era um inglês bacaninha, eu já conseguia me comunicar muito bem, tinha um inglês já pré-avançado, mas eu queria agregar um pouco mais na minha experiência profissional, até na minha formação também profissional, e eu queria ter uma experiência mais internacional, né? Principalmente para quem trabalha na área do turismo, na área de hotelaria, é muito importante para o mercado você ter essa vivência internacional. E não só isso, né? Também ter essa experiência pessoal, né? De morar um tempo fora, de, né, me experimentar num lugar diferente. Bom, procurei milhões de programas e resolvi fazer o programa justamente de estudo e trabalho. Então, eu fiquei um ano lá em 2007, mais um pouquinho de tempo, fiz um programa muito similar ao que a gente oferece hoje dentro do ILAC International College, que é um programa que chama, a gente oferece o programa que chama Service Excellence for Business. Na época eu fiz um programa que era um pouquinho mais focado em hotelaria, era um programa que chamava Hospitality Management and Culture Exchange, era um programa também de troca cultural que existia, e eu fiquei um ano estudando e trabalhando. E foi muito interessante porque eu fiquei um ano estudando, trabalhando, e o meu trabalho durante esse um ano foi dentro de um resort, e eu trabalhava dentro do departamento de atividades sociais, na função mais ralé que tinha, que era o Activities Coordinator, que era o entry level job. Não se enganem que esse nome de Activities Coordinator parece uma coisa muito importante, não é, era a função mais inicial, que era basicamente o liminha do resort, era a macaca de auditório, era a pessoa que participava de toda a programação de atividades sociais dentro do resort, isto é, era a pessoa que alegrava a galera ali no resort. E eu me lembro que quando eu decidi, né, fazer o meu intercâmbio, várias pessoas, inclusive minha mãe, queria arrancar os cabelos, porque eu já era formada na faculdade, me formei e resolvi fazer o intercâmbio, e quando eu me formei na faculdade, eu já trabalhava na área, eu já tinha, para uma recém-formada, eu já tinha uma posição relativamente bacana, eu era executivo de contas de um hotel. Para que eu ia largar tudo para ser macaca de auditório, né, num resort? O que aquilo ia agregar na minha experiência profissional? E hoje, gente, certamente não tenho dúvidas que eu só consigo fazer, eu só estou no lugar onde eu estou hoje como diretora de recrutamento da ILAC no Brasil, por conta da experiência que eu tive durante esse intercâmbio. Por quê? Por mais que era um entry-level job, a primeira coisa aqui, quando você faz um programa de estudo e trabalho, por mais que você não aprenda, né, no teu dia a dia, ali na parte acadêmica o inglês, o teu inglês melhora 300%, porque você está ali no dia a dia, você desenvolve vocabulário, desenvolve fluência, né, quando você trabalha, ajuda muito a desenvolver fluência, vocabulário, então, sem dúvida, o meu inglês melhorou 300% durante esse um ano, e foi muito interessante porque eu consegui desenvolver uma série de habilidades pessoais que me ajudam hoje no meu trabalho, né? No meu trabalho hoje como diretora de recrutamento. Então você fala, mas o que uma pessoa que trabalha em atividades, que é a galerinha da animação ali né? A galerinha da diversão do resort vai te ajudar a desenvolver habilidades. Por exemplo, eu cheguei lá no resort e me vi tendo que todo santo dia, ter que pegar um microfonão ali e fazer apresentação de festa na piscina. Tinha festa em piscina durante na quinta-feira tinha um evento de 5 horas, que era quase o Domingão do Faustão, assim, que a gente tinha que fazer. Não era simplesmente tacar uma bolinha na piscina e né, a criançada pula lá e pega o brinquedo. Não. Começava com game de criança, depois era game show de casais, tinha todos os blocos, era quase um programa mesmo do Domingão do Faustão. E num primeiro momento aquilo me intimidou, eu falei, meu Deus, eu jamais vou conseguir fazer isso bem. E aos pouquinhos eu fui entendendo que, peraí, né? De repente eu posso conseguir fazer bem essas atividades. Eu não era uma pessoa tímida, mas eu não era uma pessoa que fazia apresentação oral bem, não. Eu tinha bastante dificuldade, aquela pessoa que suava frio, decorava o texto antes de falar em público, não tinha muita facilidade de falar em público. Depois de um ano, gente, se o Faustão ficasse doente, podia me chamar que eu super poderia substituir o Faustão no Domingão do Faustão, porque eu realmente desenvolvi essa habilidade de apresentação oral, de ter né, uma desenvoltura e de não ter medo, né, de improvisar e principalmente em inglês, gente. Eu fazia todas as atividades, eu fui croupier de blackjack, eu fazia tudo que você possa imaginar, eu fiz dentro desse resort. Então, foi muito bacana porque hoje eu só tenho a segurança para dar palestra, para fazer apresentações, treinamentos, porque foi
uma habilidade que eu desenvolvi durante o meu estágio, meu inglês melhorou 300%, você tem uma vivência internacional, você conhece gente do mundo inteiro, isso te dá uma bagagem quando você volta para o Brasil, se você quiser trabalhar numa empresa multinacional, ou mesmo em qualquer empresa, te dá uma bagagem, uma segurança que vocês não têm ideia. Então, eu sempre falo, não torçam para estágio entry-level job, porque eu acho que às vezes até te expõe mais a desenvolver habilidades do que às vezes você faz no estágio como observador ali dentro de uma empresa em que você não coloca tanto a mão na massa. Então foi seguramente, é triste falar isso, mas foi seguramente o melhor ano da minha vida, foi o ano mais bem vivido, mais intenso. Então por isso que eu acredito tanto nos programas de estudo e trabalho, que eu acho que é um dos programas mais completos, porque não é só a história de você ter a formação acadêmica, e eu acho muito legal de você ter uma formação acadêmica no Canadá, então às vezes, sei lá, tem um programa de vendas e marketing. Aí você fala, tá, bacana, eu já me formei em administração aqui no Brasil, ou já fiz um programa de marketing aqui no Brasil, eu vou para o Canadá, vou fazer um repeteco, eu vou aprender tudo aquilo que eu já aprendi? Não, não necessariamente, porque você está aprendendo aquele conteúdo dentro do contexto do Canadá, dentro do mercado do Canadá. Então, você vai aprender um conteúdo diferente. Lembrando, dentro de uma sala super, né, num ambiente internacional. Então, enquanto eu estou falando de digital marketing, eu estou aprendendo de como aquilo funciona dentro do mercado do Canadá, mas com discussões com gente do mundo inteiro. Então, eu tenho percepções e conteúdos né, de uma pessoa que é da Itália, uma pessoa que é do México, uma pessoa do Japão. Então, a tua formação ela é muito internacional. Por isso que eu acho que é uma experiência completamente diferente de você fazer um programa aqui no Brasil, né? Sem contar também que é uma vivência, uma experiência pessoal muito bacana. Você se conhece, é muito interessante quando você sai daqui da tua zoninha de conforto, lugar onde você conhece a tua família e teus amigos, te joga um lugar completamente diferente, você não conhece ninguém, você não conhece a cultura, não é a sua língua, e aí você entende o quanto você é capaz, a gente faz coisas que a gente nunca imaginou que a gente fosse capaz de fazer, a gente se conhece mais, então também é um processo de autoconhecimento muito legal. Então, por isso que eu acho, gente, que se vocês têm a oportunidade né, de se programar para fazer um programa desses, façam, porque realmente muda a vida de vocês. Sem contar que você faz um networking também imenso, né? Só para vocês terem ideia, neste domingo, gente, eu fiz o meu intercâmbio, o primeiro intercâmbio eu fiz em 2007. Neste domingo a gente vai fazer uma Zoom Party com o pessoal que eu conheci durante o meu intercâmbio. São pessoas que eu mantenho na minha vida até hoje. E é legal que você tem casa, gente, no mundo inteiro. Se você quiser viajar, você consegue ter casa, não tem que gastar com acomodação em vários lugares do mundo. Então é muito bacana. Fechado, gente? Falei aqui demais um pouquinho da minha experiência. Vou mostrar para vocês quais são, né, as opções reais e como é que funciona um pouquinho os detalhezinhos dos programas de estudo e trabalho. Para quem não conhece a AILA, nós somos uma escola, como o Baza, né, comentou no começo da apresentação. A gente é uma escola 100% canadense, a gente não tem ideia de, ser a maior rede de escolas do mundo, tem vários lugares do mundo. Não, a ideia é a gente ser referência de estrutura e qualidade no Canadá. Por isso que a gente é a maior escola. A gente está em Toronto e Vancouver, só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa capacidade máxima, isto é, a gente comporta ao mesmo tempo quase 7.000 alunos. Então, realmente a gente se especializou e dominou o mercado do Canadá. A gente está em Toronto e Vancouver. Uma coisa que é legal, para quem ainda não bateu o martelo, putz, eu quero ir para Toronto, quero ir para Vancouver, a gente opera a mesma experiência de escola em ambas as cidades. Então, a mesma estrutura física a gente oferece em ambas as cidades, é o mesmo preço, são os mesmos programas. Então, se vocês ainda não sabem qual das duas cidades que vocês querem estudar, fiquem tranquilos que, independente da cidade, a experiência da escola vai ser exatamente a mesma. Só para vocês terem uma ideia, a gente hoje tem 5 campos em Toronto, 4 em Vancouver, e a gente recebe mais de 90 diferentes nacionalidades, a gente é uma das escolas mais premiadas no Canadá. Eu vou mostrar bem rapidinho para vocês um pouquinho da estrutura física para vocês conhecerem um pouco da AILA, porque eu acho que qual que é o grande diferencial da escola, né? O Canadá é um mercado muito profissional, tem escolas muito, muito bacanas, escolas de qualidade, mas eu acho que o nosso grande diferencial, para quem já ouviu falar ou já conhece alguém que estudou na escola, sabe que geralmente a experiência é o grande diferencial, realmente a gente se apega a vários aspectos que influenciam diretamente na experiência do estudante. Não é simplesmente só, obviamente, o nosso core business, mas não é simplesmente só,
a qualidade de ensino, a metodologia de ensino, obviamente que esse é o nosso core business, a gente vai se preocupar, mas a gente se apega a vários aspectos que influenciam diretamente na experiência de vocês. Vou mencionar rapidamente alguns para vocês. Primeiro ponto é a parte de estrutura física. Parece bobagem, gente, mas é o ambiente onde vocês vão passar a maior parte do tempo. Nós, brasileirinhos, a gente é super apegado à estética. Ninguém gosta de estudar numa escola em que a parede está riscada, a lâmpada está queimada e ninguém trocou, né? A gente, no fundo, a gente fala, pode ser uma escola mais simplinha, mas quando a gente chega lá, a gente percebe o quanto isso influencia na nossa experiência. A gente tem um conceito super design boutique, super diferenciado, parece um campus do Google, um WeWork, calçando as sandálias da humildade. Não conheço nenhuma escola que tenha a estrutura física que a gente tem hoje. Aqui dá para vocês acompanharem um pouquinho as fotinhos. E, gente, é foto no duro, tá? Não é aquela foto marketing, que é a coisa mais maravilhosa, quando você chega na escola e fala, nossa senhora, esse fotógrafo pegou um ângulo aqui privilegiado. Não, realmente, eu ainda arriscaria dizer que quando você chega fisicamente na escola, eu acho que é mais bonito, o impacto é muito mais bacana do que da foto. Acho que fisicamente a escola é muito mais legal do que na foto. Mas é um ambiente super diferenciado, as salas são padrões, né? Então todas têm esse open concept, são salas pequenas, tem esse vidro. E o bacana também é que, independente se está em Toronto ou Vancouver, a estrutura física é exatamente a mesma, a identidade visual é a mesma. Então, é tipo o McDonald's, gente. Independente da cidade, você vai encontrar exatamente a mesma estrutura física. Eu acho que um outro ponto que é muito legal, e principalmente para quem busca, né, o programa de estudo trabalho, a gente é uma escola grande, mas isso não significa que o aluno vai ser mais o estudante, tem que ser para um aluno mais independente. Não. A gente pega muito no colo do estudante, independente do estudante de inglês, que é a nossa perna principal, ou estudante do Wiley International College, que é o nosso Career College, que são os programas técnicos profissionalizantes. Então, basicamente, hoje, todos os departamentos que oferecem algum tipo de serviço para o nosso estudante é separado por país, por mercado. Então, é muito interessante porque a gente consegue atender melhor a particularidade de cada país. Se você coloca um canadensinho, às vezes, para atender o brasileiro, às vezes pode dar um chabuzinho na comunicação por conta da diferença cultural. Então, na área comum, por exemplo, aqui só para ilustrar para vocês, a gente tem os Regional Ambassadors que estão ali como um concierge, estão ali para assuntos aleatórios, desde como que eu faço para mudar de matéria, mudar de professor, até tô doente, preciso ligar no meu seguro-saúde, até o departamento do ILAC International College, o pessoal que ajuda na parte do placement, do estágio obrigatório, suporte na parte do currículo, cover letter, enfim. Todos os departamentos vão ter um brasileirinho, isso para todos os mercados, tá? Não é exclusivo para o Brasil. E isso não significa, meu povo, que vocês vão bater um papinho em português, tá? O primeiro approach é sempre em inglês. A ideia não é bater papo em português, é simplesmente a gente conseguir atender melhor a particularidade por questões, né, culturais de cada país, do Brasil, de qualquer outro mercado. Tá? Outra coisa também que é muito legal é a parte de diversidade, muito. Lembra que a gente é uma escola grande no Canadá e a gente só está no Canadá e a gente trabalha com uma força de vendas em vários lugares do mundo. Então, uma coisa que eu posso garantir para vocês é que vocês vão ter contato com gente do mundo inteirinho. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da experiência, né? Esse contato com pessoas do mundo inteiro, vocês praticarem o inglês ou se quiserem, no caso do programa do ILAC International College, ter essa troca, né, em relação a como é que funciona esse aspecto em diferentes países, então isso é muito legal. E a gente tem cota de nacionalidade, então a gente tem limite, não é que você pode receber 50% do Brasil ou qualquer outro país. Então a gente faz esse controle justamente para vocês realmente terem contato com gente do mundo inteiro e falarem somente inglês. É English Only Zone lá na escola. Tá? Vou mostrar rapidinho para vocês o portfólio da escola. A gente tem vários programas, então a gente tem os programas da AILA, que é a nossa perna principal, que são os programas de adultos e adolescentes. É bacana porque a gente separa os programas por idade. Então, se você é adulto, você nunca vai estudar com adolescente nos programas regulares de inglês. Dentro dos programas de inglês, a gente tem um portfólio grande, desde inglês geral, preparatório para IELTS, TOEFL, Cambridge, a gente tem inglês para negócios, tem o programa de Pathway, que é o programa de preparação para quem quer fazer uma graduação ou pós no Canadá. Enfim, a gente tem um leque bastante extenso em relação a programas. As matérias têm o mesmo preço, a gente não faz diferenciação de preço para nenhuma matéria. A gente tem o programa de colocação universitária, depois no finalzinho eu até posso falar um pouquinho sobre isso. A gente tem o ILAC International College, que é uma segunda perna, que são os nossos cursos técnicos profissionalizantes, que são a principal, a primeira porta de entrada para vocês poderem estudar e trabalhar no Canadá. E a gente tem o ILAC Kiss, que é a nossa última escola que a gente lançou recentemente, depois da crise do Covid-19,
2019, que são os programas online. Então, de repente, estou pensando em fazer o meu Career College lá na frente, mas meu inglês ainda não está legal, preciso dar um gás, meu inglês é básico. Vocês já podem, inclusive, começar a se preparar através da escola online. A partir da semana que vem, se vocês quiserem, o custo ele é mais baixo e é basicamente a mesma experiência que a gente oferece na escola física, mas online. Fechado? Base, eu não sei se o pessoal quer fazer perguntas depois, tem perguntinhas no chat, mas você vai me falando. Aqui a Maravilha, eu tô produção aqui acompanhando falando aqui. aqui no ponto. Eu não estou conseguindo ver nada, estou vendo só minha apresentação agora, então, de repente, tiver perguntas, diretor, já me fala aqui no ponto, tá? Fica tranquilo. Bom, vou focar, claro que a gente tem um tempo mais limitado aqui, né, nessa apresentação online, então quero focar realmente nos programas de estudo e trabalho, que foi a experiência que eu tive, que eu acho que é um dos programas mais bacanas por N motivos. Pelo primeiro motivo é o seguinte, a gente sabe que dificilmente a gente tem aqui no Brasil um nível super avançado, 6,5, 7 do IELTS, para poder fazer um programa de graduação ou pós. Dificilmente a gente tem um nível super avançado. Mas a gente quer ter essa experiência de vivenciar o país também podendo trabalhar. Então, o Career College são programas em algumas áreas de negócios. Obviamente que ele não vai ter o mesmo nível de complexidade de um curso de graduação ou pós, não tem nem como, né? Porque o nível de inglês é mais baixo, mas esse é um dos principais diferenciais. Você consegue fazer um programa na área, em algumas áreas de negócios, estudar e trabalhar, mas a exigência no nível é muito mais baixa. Então, você já consegue já entrar mais facilmente em um programa em alguma área de negócios, estudando e trabalhando. Outro ponto também muito legal é o custo. O custo ele é infinitamente menor do que um programa de graduação ou pós num college público. E hashtag fica a dica, depois no finalzinho da apresentação eu vou mostrar para vocês, por conta dessa crise toda que a gente está vivendo do Covid-19, para poder ajudar e incentivar os alunos que querem, né, se planejar ali para ir no final desse ano ou no ano que vem fazer um programa de estudo e trabalho, a gente está oferecendo um descontão. Então, vou mostrar para vocês e realmente a gente nunca ofereceu um desconto tão agressivo, por isso que eu falo que toda crise tem uma oportunidade. Eu acho que para quem já estava pesquisando, essa é uma super oportunidade para vocês conseguirem fazer um programa super, super bacana por um custo infinitamente menor, tá? Então, voltando, Career College é um curso, são os cursos técnicos profissionalizantes. Eu queria dizer, comparativamente com o que a gente tem aqui no Brasil, a gente fala em curso técnico, geralmente a gente torce o nariz achando que é um programa muito basicão, nada puxado. Não é o caso do ILEC International College, tá? Todos os programas têm uma grade curricular bem puxada, inclusive a gente tem alguns programas em que os créditos, isto é, as matérias, são espelhadas a créditos de college de primeiro ano, inclusive a gente até tem alguns convênios de transferência de crédito. Isto é, não é programa tranquileira só para vocês poderem trabalhar. Por mais que vocês tenham essa possibilidade de trabalho, que é um super plus, é uma experiência incrível, a parte acadêmica ela é bem puxada também, tá? Tati, Só... Oi, temos uma pergunta aqui. Só para opa, você não avançar muito nos colleges e ótimo, ficar atrás aqui. O ótimo. Kleber mandou uma pergunta. O Pathway não é apenas para o college para obter um certificado? O Pathway, o que é o Pathway? Né? A nossa matéria Pathway, que é operada dentro da AILA, que é a nossa escola de inglês, o Pathway é uma matéria preparatória para quem quer ingressar num curso de graduação ou pós. Então, o que você vai aprender nessa matéria? O Pathway, que nem o nome diz, ele é um caminho, né? Ele é uma ponte para você conseguir ingressar num curso de graduação ou pós. Pensa o seguinte, Kleber, para você aplicar para uma graduação ou pós, você tem que passar por um vestibular, que nem aqui no Brasil. É que o vestibular no Canadá é um pouquinho diferente. Para você fazer o vestibular, o que você tem que fazer? Você vai ter que mostrar o teu histórico escolar traduzido, seja da graduação, se você quiser, do ensino médio, se você quiser aplicar para uma graduação, ou para o histórico escolar da graduação, se você quiser aplicar para uma pós-graduação no Canadá. E você tem que comprovar que você tem proficiência na língua. Lembra que você vai aprender tudo em inglês e você vai estudar junto com outros canadenses. E a gente sabe que dificilmente a gente tem o 6,5, 7 do IELTS. Então, pensando nisso, a gente criou uma matéria dentro da nossa grade curricular regular do inglês. Isso para os programas de adultos, programa de jovens adultos também, que são os adolescentes. E essa matéria, ela te prepara para o seguinte, ela te ensina como que eu faço uma redação de 1.000 palavras acadêmica aos moldes da BNT do Canadá, que já é um inferno aqui no Brasil, quiçá lá no Canadá, como
como que eu faço compreensão de texto acadêmico, como que eu faço uma apresentação oral acadêmica, que não é simplesmente falar na frente das pessoas, tem toda uma estrutura metodológica para isso. Então, a gente desenvolve todas as habilidades que você vai ter que utilizar na hora que você entrar no curso de graduação ou pós. Com a vantagem de que hoje a gente tem parceria com mais de 90 instituições entre colleges e universidades públicos no Canadá inteirinho. A Ayla que está fisicamente em Toronto e Vancouver, mas a gente tem parcerias em Manitoba, Nova Scotia, Alberta, no Canadá inteiro. E a maior parte dessas instituições reconhecem esse curso do Pathway como comprovação de proficiência na língua. Isto é, você vai fazer o programa e você vai eliminar o IELTS ou TOEFL, que são aquelas certificações que são internacionalmente reconhecidas para comprovar a tua proficiência na língua. Então é muito bacana porque você faz o programa, se prepara e você ainda elimina. Você não tem que fazer a prova com o risco de não conseguir a nota, gastar dinheiro à toa. E você, eu te garanto, você vai entrar anos na frente de um aluno que fez um IELTS ou TOEFL, porque você já vai estar preparado justamente por conta dessas habilidades que são desenvolvidas. Uma outra coisa que é bacana do nosso programa de Pathway é que o aluno, por exemplo, a gente tem muitos parceiros, né? Então, putz, eu quero fazer um programa de gestão de projetos voltado para meio ambiente. A gente tem um especialista dentro da escola, que é um brasileiro que cuida só do mercado do Brasil, que vai te ajudar a escolher o melhor programa com base no teu perfil. Qual que é a tua formação acadêmica, a tua experiência profissional, quanto você pode pagar, né, onde que você quer morar. Então, a gente faz essa consultoria personalizada e na hora que você bate o martelo, a gente faz a aplicação para você sem cobrar R$ 1 por isso. Então, é um programa muito bacana. Para os alunos do ILAC International College, o nível de inglês é muito mais baixo, mas nada te impede também, putz, o meu nível basicão. Você pode combinar um pouquinho de inglês antes e depois fazer o ILAC International College na hora que você atinge o nível mínimo requerido para poder entrar no curso técnico profissionalizante. Essa também é uma opção. Não deixaria de ser um programa de Pathway, né? Mas também pode servir para o aluno do ILAC International College. Respondi, diretor. Kleber, respondi? Tudo certo? Temos mais Perfeito. perguntas? Temos. Até falei demais, né? Se deixar, gente, ficaremos aqui até as 10 da noite. Já vou dar uma olhadinha se temos mais perguntas. Pode ir seguindo. Fechado. Mas, Kleber, depois escreve para a gente se respondi sua pergunta, tá? Aí, voltando na parte do... Uma coisa só para vocês entenderem, né? Quando eu saio do ensino médio, lá no Canadá, você tem basicamente 3 caminhos. Ou você vai para o Career College, são os cursos técnicos profissionalizantes. Vou ser muito honesta com vocês. O Career College é um curso bem focado para o mercado internacional. Dificilmente você vai encontrar um canadense num curso técnico profissionalizante. Ou você sai do ensino médio, ou vai para um college ou universidade pública, que são os programas de graduação ou de pós, também que oferece os programas de pós. Então, o primeiro caminho aqui, portinha de entrada, é o curso técnico profissionalizante. E aí, dentro do ILAC International College, a gente tem 3 faculties, que são 3 escolas. A primeira escola é uma escola que chama School of Customer Service, que é muito similar à experiência que eu tive quando eu fiz o meu intercâmbio. Na época não tinha um programa muito exato como esse, mas foi mais ou menos às vezes as linhas do School of Customer Service. E dentro do School of Customer Service, a gente tem um programa que chama Service Excellence for Business, que é um programa de excelência em serviços. E aí a primeira coisa que tem que tirar da cabecinha de vocês, gente, que excelência em serviços é um programa de hospitalidade, vou aprender a servir um cafezinho na cafeteria, porque o programa ele vai muito além disso. Ele é um programa de negócios com ênfase na parte de excelência em serviços. Sabe qual que é a forma mais fácil de entender? É um programa de marketing de serviços. Então, você vai aprender um pouco sobre gestão de relacionamento para negócios. Então, como que a mídia social mudou a relação entre consumidor e empresa? Como que eu faço recuperação de cliente? Aliás, gente, essa é uma habilidade que as empresas que tiveram agora nessa crise do Covid-19 conseguiram sobreviver muito por conta disso, né? Então, eu tenho um problema, eu consigo resolver aquele problema, o meu cliente não só sai feliz, como ele pode virar um potencial brand ambassador da empresa, ele pode virar um potencial, ele vai poder divulgar a minha marca para outras pessoas e virar um potencial canal de marketing de indicação. Então, é muito interessante porque a gente trabalha cases de empresas de vários segmentos, não é um programa específico para a área de serviços. A gente faz cases da Coca-Cola, da Mercedes-Benz, da Porsche, então, independente da tua área, tem aplicabilidade aqui. E aí a gente tem várias modalidades. Primeira coisa que vocês têm que saber que vai valer para todos os programas que eu mostrar aqui para vocês.
Comecei o programa. Primeiro dia de aula, eu tenho a permissão para trabalhar 20 horas semanais, simultaneamente aos estudos, na modalidade self-placement. Isto é, eu tenho a permissão para trabalhar enquanto estudo, para me custear, mas eu que busco emprego pelo período, né? Por conta, pelo período que eu estudo. Mas, Tati, Senhor Jesus Cristo, e aí, se eu chegar lá não conseguir emprego, como é que funciona? Né? A escola vai me ajudar? Como é que vai funcionar em relação a isso? Todos os programas dentro do ILAC International College são programas de diploma, então vocês passam por um processinho de, entre aspas, admissão, que é uma entrevista. Fiquem tranquilos que não é o aprendiz, tá? Todo mundo lá na escola, canadense, gente, aprenda uma coisa, canadense é tudo assim carinhoso, eles são super queridos, é um bate-papo super tranquilo, mas é um momento que a gente faz a avaliação de vocês. Se vocês forem aceitos no programa, significa que vocês são empregáveis. Vocês só não conseguem emprego se vocês não quiserem, na área de serviços, que é onde tem a maior parte, a maior oferta de emprego. Principalmente quando você está nesse momento que você estuda e trabalha simultaneamente, vocês vão trabalhar na área de serviços, é trabalhar como caixa de loja, no café da manhã de um hotel, à noite num bar, é isso. E vou te falar, para quem faz o curso de graduação ou pós um college público, enquanto começa a estudar, é a mesma história. Se chegou lá, é área de serviços. Mas não torça o nariz, mais uma vez, não torça o nariz, porque no Canadá, é, área de serviços, ele é visto da mesma forma como uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, tá? Não existe essa diferença de, ai, putz, é um subemprego. Não é subemprego, não. Até porque, para quem vai fazer um curso técnico profissionalizante, você não vai estar no debug on the table, você já vai ter pelo menos um nívelzinho intermediário avançado. Então, você vai conseguir trabalhar numa função que você vai conversar com o teu cliente, você vai conseguir ter uma interação melhor e logo um emprego também melhor, né, para vocês, tá? Então, todos os programas, comecei o programa, vocês têm a permissão para trabalhar 20 horas semanais. No caso do programa de um ano, como é que funciona? Que são 48 semanas. Eu brinco, gente, que só sabe semanas, contabilizar semanas, quem trabalha em escola e quem está grávida. Do contrário, gente, você fica com 48 semanas. O que é 48 semanas? Mas basicamente é o seguinte, são 24 semanas de estudos, estudo e trabalho simultaneamente, e depois eu tenho mais 24 semanas de estágio obrigatório, que é o famoso co-op. O que é o co-op? Co-op, gente, basicamente é estágio obrigatório dentro da grade curricular do curso. No Canadá, o mercado de trabalho canadense valoriza muito, muito mais às vezes do que a formação acadêmica, eles valorizam muito experiência de trabalho. Por isso que muitos dos programas oferecem como uma matéria a experiência de trabalho. E aí gravem o seguinte, independente do programa, todos os programas que eu mostrar aqui para vocês, o co-op, nós garantimos a colocação, é um estágio remunerado, vocês podem trabalhar até 40 horas semanais, então vocês podem trabalhar full time durante o estágio, e sempre vai ser um entry level job, isto é, uma função inicial dentro da área de estudos. Então, no caso do Service Access, vão ser o vulgo, como posso te ajudar? O Greeter Bilingue, que é o Greeter Bilingue na CN Tower, que é, né, um ponto turístico, no Aquário de Toronto, no Aquário de Vancouver, naqueles postinhos de atendimento turístico. Nós somos um super empregador, a gente contrata em média 20% dos nossos alunos dentro da escola, então departamento de atividades sociais, na operação, até no compliance a gente já teve aluno estagiando. Então também se o teu sonho é trabalhar na AILA, de repente pode ser uma oportunidade aí para você, mas é uma oportunidade durante o co-op para vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam e desenvolver essas habilidades, como eu comentei com vocês. Eu trabalhava num resort, eu melhorei 300% do meu inglês, eu melhorei essas habilidades de apresentação oral, né, como me portar na frente de um público, conseguir falar em público, né, que eu tinha super vergonha antes. Então, são esses tipos de habilidades que vocês vão desenvolver durante o estágio de vocês. E sempre vai ser garantido, tá? O programa de um ano, o nosso nível que a gente exige é o nosso nível 10, que é o pré-avançado, que é o equivalente ao 4,5 do IELTS. Não precisa de IELTS, tá, para esses programas, mas é o equivalente. Então, não é um nível super alto, mas não é o The Books on the Table, tá no limite da razão para vocês conseguirem acompanhar um programa de negócios. Fechado? E aí a gente tem outras modalidades. A gente tem a modalidade de 40 semanas, que ao invés de ser 6 mais 6, é 5 mais 5. Mas as regras que eu falei agora, gente, mesma história. Pode trabalhar 20 horas semanais enquanto estuda, estágio obrigatório nós que garantimos, estágio remunerado. Uma coisa muito importante. Eu sempre falo que estágio é garantido, mas isso não significa, garantido, então eu vou ficar em casa esperando o empreguinho cair no meu colo. Não é bem assim. A gente prepara vocês para a entrevista, a gente agenda a entrevista, porém, vocês precisam aparecer no horário da entrevista, de preferência de banhinho tomado e sóbrio.
É isso, gente. É isso que vocês precisam saber. Se vocês seguirem isso, basicamente vocês vão ter o estágio garantido para vocês. Fechado? A gente fez toda uma preparação para vocês antes, um coaching one-to-one para prepará-los para a entrevista, contrata um fotógrafo profissional para tirar foto do profile do LinkedIn, enfim. Então é só fazer a partezinha de vocês que é só correr para o abraço. Ah, Fechado? Sim. duas perguntinhas aqui. Uma sobre co-op e uma sobre Pathway ainda, tá? Vou começar Ótimo. pela do Pathway, que eu acho que você responde rapidinho, e depois da co-op. Tá. Primeiro, o Nicolas tinha perguntado quanto tempo dura um Pathway e O como que é pathway. feito o nivelamento? Ok, Ótima essa é uma pergunta. pergunta. A segunda pergunta, sobre a questão do período de co-op. O estudante, ele pode trabalhar até as 40 horas na semana. Essas 40 horas têm que ser especificamente no estágio, ou a pessoa pode ser tipo o Július e ter 2 empregos? Ótima pergunta. Então vamos lá. Pergunta número 1 do Pathway. A duração, né? Qual que é a duração? Programação 3 meses, 6 meses? Depende. Depende de dois aspectos principais. Depende do teu nível de inglês hoje e depende do pré-requisito do curso que você quer aplicar. Então, por exemplo, a gente trabalha com 17 níveis lá na escola. Eu estou no nível 10 e o pré-requisito do curso que eu quero aplicar é o nível 15, significa que eu vou ter que estudar 5 níveis, isto é, 5 meses. Se eu tenho um nível, eu quero aplicar para o mesmo programa, mas eu fiz o teste de nivelamento, a gente faz um teste de nivelamento com vocês para a gente identificar aonde vocês estão dentro desses 17 níveis, e a gente identificou, você está no nível, sei lá, 12, então você vai precisar de 3 meses. Então pode ser que vocês tenham que fazer 8 semanas de curso, que são 2 meses, ou pode ser que vocês tenham que fazer 32 semanas. Tudo vai depender do nível de inglês de vocês hoje e do pré-requisito do curso que vocês querem fazer. Até porque, às vezes, o mesmo programa em instituições diferentes pode ter pré-requisito diferente de nível. Isso, obviamente, vai influenciar se você vai ter que estudar mais ou menos. O nosso departamento de Pathway faz esse planinho de estudos para vocês. A gente pede tanto que vocês façam o teste online, para a gente poder identificar, né, o nosso ponto de partida, aonde que você está dentro dos nossos 17 níveis, e a gente pede para vocês preencherem uma fichinha para a gente entender, bom, quem são vocês, qual que é o programa que vocês querem fazer, a gente recomenda algumas opções que estão dentro dessa, né, do escopo do perfil do estudante, e aí a gente já faz esse cálculo de quantas semanas o aluno vai ter que estudar, tá? Pergunta número 2, né? Durante o período do co-op do ILAC International College, vocês podem trabalhar até 40 horas semanais. Preciso trabalhar as 40 horas semanais no estágio? Não obrigatoriamente. Às vezes o empregador ele pode querer te contratar só para 20 horas e nada te impede você trabalhar as outras 20 horas enquanto você faz o teu estágio. Tá? Vai depender muito da oportunidade de emprego que você tem durante o co-op. Tem algumas empresas que contratam full time, 40 horas, e você faz todas as suas horas com uma empresa só, mas se a empresa te contratar part-time, nada te impede de arranjar um second job. Fechadinho? Baza, mais alguma pergunta, produção? Por enquanto, não. Não? Então tá. Então, voltando aqui na parte das estruturas do programa, então a gente tem o programa de 1 ano, que é 6 mais 6, o programa de 10 meses, que é 5 mais 5, e a gente tem o programa de 6 meses, que basicamente é igualzinho ao programa de 1 ano, mas você não tem o co-op no final, você não tem o estágio obrigatório. Por isso que essa opção é uma opção que chama certificado, porque você não completa 100% o programa, você faz só os 6 primeiros meses e estagia, né, trabalha simultaneamente enquanto você estuda. Para quem de repente quer fazer um tempinho mais curtinho, não quer gastar tanto dinheiro, é uma opção bacana também, tá? As 3 opções, o nosso nível 10, que é o pré-avançado. Aí muita gente fala, mas Tati, tá, pré-avançado não é um nível super alto, mas o nível ainda não tá tão legal e eu preciso me custear desde o primeiro dia, não tem como ficar no Canadá sem trabalhar. A gente criou uma solução para esses estudantes, que são os programas que chamam Communications and Service Essentials. Basicamente, o que a gente fez? A gente pegou o programa de 40 semanas, então se vocês olharem aqui na apresentação, vocês vão ver que os 3 últimos termos é o conteúdo de negócios voltado ali para o Service Excellence. Só que a gente incluiu antes 2 termos de inglês para fins específicos. Então, os 2 primeiros termos, as 12 primeiras semanas, vocês não vão ter o conteúdo de negócios. São matérias bem bacanas, é Business Communication Skills, Professional Presentation Skills. Então, são matérias que vão te ajudar a desenvolver, mas não tem o conteúdo de negócio. Porém, contudo, entretanto, vocês podem ser aceitos diretamente nesse programa e podem trabalhar desde o primeiro dia de aula com o nível
8, que é o nosso intermediário avançado. Então, se vocês, de repente, não têm um nível tão bacana e precisam trabalhar desde o primeiro dia, essa é uma opção bacana. Aí a gente tem duas modalidades. A gente tem a modalidade de 30 semanas, que é um pouquinho mais de 6 meses, dá uns 7 meses, e a gente tem a modalidade de 60 semanas, que é o 30 mais 30, que é com o co-op. Então, são 30 semanas de estudos, mais as 30 semanas de estágio, e aí a regrinha mesmo. Estágio obrigatório, remunerado, entry-level job relacionado à área de atendimento ao cliente. Fechado? Então, tem uma luzinha no fim do túnel para quem não tem o inglês ainda tão legal e já quer começar a trabalhar desde o primeiro dia de aula. Além do School of Customer Service, a gente tem uma segunda escola, que é o School of Business, que é uma escola um pouquinho mais puxada. Os programas que a gente oferece são um pouquinho mais puxados e, por conta disso, a gente exige um inglês um pouquinho mais alto do que o School of Customer Service. Dentro do School of Business, eu sou apaixonada por esses programas. Por quê? A gente tem dois programas. A gente tem o Sales and Marketing, que é um programa de vendas e marketing, e a gente tem um programa de Business Administration, que é um programa de administração. Ambos os programas têm a mesma estrutura curricular, não, desculpa, tem a mesma estrutura de duração. As matérias são diferentes, obviamente, porque, né, o conteúdo é diferente, mas a duração é exatamente a mesma. A gente tem duas modalidades. A gente tem a modalidade de 52 semanas, que é um pouquinho mais de um ano, que aí basicamente é o seguinte, tá vendo aqui, ó, são 40 weeks in class plus 12 reading weeks. O que significa isso? São 40 semanas, isto é, 10 meses de aula. Então, se você somar esses 5 termos aqui, dá 10 meses. Então, comecei o primeiro termo, primeiro dia de aula, posso trabalhar simultaneamente 20 horas semanais, self-placement, igualzinho aos outros programas que eu comentei com vocês. Só que como é um programa um pouquinho mais puxado e cada módulo é um pouquinho mais extenso, a gente incluiu entre um módulo e outro um breakzinho, que é um tempo para vocês darem uma respirada, dar uma descansadinha, para depois começar o segundo módulo. Cada um dos breaks tem uma duração média de 3, 4 semanas, somando todos os breaks, está no total de 12 semanas, que são 3 meses. E o interessante é que durante o break vocês podem trabalhar full time. Então é muito legal, porque além de vocês conseguirem se custear, vocês até conseguem devolver uma parte do investimento de vocês daqui do Brasil. Muita gente também pergunta, mas Tati, como que eu vou trabalhar? Como que assim? Eu estou trabalhando no meio período, aí eu tenho 3 semanas para trabalhar full time. Quem que vai me contratar mais horas? Lembra que no Canadá, a empregabilidade é por hora, eles contratam tudo por hora. Então, eu posso trabalhar num, sei lá, num restaurante, e aí eu sei que daqui um mês eu vou poder dobrar minha hora de trabalho. Eu posso chegar no meu empregador e falar, olha, eu queria dobrar o meu schedule aqui de trabalho, eu queria trabalhar 40 horas durante essas 3 semanas. Consigo? Ah, consegue. Ah, não consegue. Nada me impede de arranjar um second job e ter 2 lugares diferentes. Então, é muito bacana porque tem essa possibilidade de vocês conseguirem trabalhar mais e devolverem uma parte do investimento de vocês. Esse programa, além desse programa de 52 semanas, a gente tem uma segunda possibilidade, que é o programa de 92 semanas, que são 2 anos. Aí é a mesma história, tem lá os 10 meses de estudos, mais os 3 meses de break, e eu tenho mais 40 semanas de estágio obrigatório, e aí 40 semanas que são 10 meses, e aí lembra que vocês têm 10 meses de estágio remunerado entre o level job na área de vendas ou marketing. Então, aqui, por exemplo, a colocação que a gente faz é um assistente de vendas, um assistente de marketing, um representante de vendas. Então, é muito legal porque vocês começam já a construir experiência profissional, networking na área de vocês no Canadá. Então, é uma super oportunidade para vocês realmente melhorarem o currículo de vocês. Tem muita gente que termina o programa e continua no Canadá, ou estende para fazer uma graduação ou pós, ou tenta aplicar para uma residência permanente. Tem muitas oportunidades no Canadá. Então, é um programa incrível. Academicamente, é um programa super puxado. O nosso corpo docente, que são os professores, ou são professores de college público, ou são profissionais da área. Vocês já começam a se conectar com profissionais da área e vocês têm essa oportunidade de fazer esse estágio obrigatório na área de vocês remunerado. Qual que é o nível de inglês para esse programa? É o nosso nível 12, que é o nível avançado. É o equivalente a 5 do IELTS. Não é bem mais baixo do que um college de universidade público exige, mas não é um nível super baixinho justamente pela complexidade do programa, porque são matérias, se vocês olharem aqui nas matérias, vão ver que tem Marketing Fundamentals, Consumer Behavior, então são matérias bem puxadas, Digital Marketing, Social Media Marketing,
Então, para isso, a gente precisa exigir um nível um pouquinho mais alto. Putz, não tem o nível 12 ainda? Dá para combinar um pouquinho de inglês antes para depois começar. Depende, vocês podem até fazer o curso online para depois começar o programa de curso técnico profissionalizante. E o programa de Business Administration, gente, é igualzinho tudo que eu falei aqui, mas obviamente o conteúdo diferente. Então, aqui se tem matemática financeira, introdução a business management, introdução a accounting, que é a parte de finanças. Então, são as matérias de administração, o estágio obrigatório, as colocações aí são um pouquinho mais amplas, porque a administração tem mais campos que a gente pode trabalhar, então pode ser um assistente de RH, um assistente de financeiro, aí tem mais opções, mais áreas que a gente consegue fazer as colocações, tá? E a gente tem uma terceira opção, que é uma terceira escola, que é o School of Healthcare. Galerinha da área de saúde que estão me escutando aqui. É uma super possibilidade para a área de saúde. A área de saúde é uma área regulamentada no Canadá, é uma área muito mais restrita para aluno internacional. Os colleges públicos oferecem poucas opções, são programas bem concorridos, caros, exigem um nível de inglês super alto. Então, para quem é da área de saúde e quer já entrar na área, já quer começar a criar networking, se custear, é uma super opção bacana. O programa é um programa de Healthcare Administration Diploma. Então, é um programa de gestão na área de saúde. Aqui, vocês não vão atuar como um enfermeiro, como um caretaker, como um cuidador, não. Vocês vão trabalhar como gestor na área de saúde. Mas é uma formação complementar para quem já é da área de saúde aqui, porque a gente sabe que os programas são muito técnicos, você aprende muito pouco sobre gestão. E é uma possibilidade de vocês ingressarem na área de vocês lá, né? Vocês começarem a entrar dentro das empresas, começarem a ter experiência, networking. O que vocês vão aprender no programa? Vocês vão aprender tudo que envolve a parte de gestão. Então, a parte desde administrativa, financeira, gestão de pessoas, marketing, digital marketing. Tem um pouco da parte de terminologia, então tem anatomia, fisiologia. Vocês aprendem, por exemplo, Hospital Administration and Infection Control, que é, enfim, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, com a história do Covid-19. Então, é uma formação super, super puxada para o profissional na área de saúde, e a estrutura do programa é igualzinho ao programa do Sales and Marketing e o Business Administration. Programa de 1 ano ou 2 anos, igualzinho, gente. Tem os 5 termos, pode trabalhar 20 horas semanais enquanto estuda e pode trabalhar full time durante os breaks. E a gente tem a opção com o co-op, que é o estágio obrigatório no final, então o aluno tem mais 40 semanas de estágio obrigatório na área de saúde, vai ser um entry-level job na área de gestão da área de saúde. Então, o que vocês vão fazer? Lembra que é entry level, que é a função inicial. Então, você vai ser um assistente administrativo dentro de uma clínica médica, de um consultório médico, de uma walk-in clinic, de um hospital, de uma wellness clinic. Então, é muito bacana que vocês começam a construir networking, experiência profissional na área de saúde no Canadá. E se custeando, né, remunerado. Então, é muito bacana. O nível mínimo também é o nosso nível 12. Para qualquer um dos programas, pessoal, o nível mínimo de formação acadêmica é o ensino médio. Então, não precisa ter graduação para fazer o programa. Vou ser muito honesta, a maior parte dos nossos alunos que fazem o programa já tem formação superior aqui no Brasil. Eu diria que mais de metade dos alunos já fizeram a graduação aqui. Então, se você já fez a graduação e tem um pouco desse preconceito, como eu fiz, né? Eu já era formada na faculdade aqui no Brasil quando eu fiz um programa técnico profissionalizante. Vocês não têm ideia o quanto pesou na minha formação acadêmica e principalmente também na minha formação, na minha experiência profissional, né? Ter uma experiência profissional internacional. Fechado? E aqui que tem, né, o presentinho, eu falei que aqui só trago boas notícias. A gente, desde, né, do início do mês, a gente está oferecendo um desconto muito, 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 muito agressivo, assim, muito, muito grande. A gente já tinha para o mercado do Brasil, se vocês olharem aqui, ó, Diversity Discount. A gente tinha uma bolsa de estudos para o mercado do Brasil. Então, já era um programa que já oferecia um desconto. A gente está oferecendo, neste momento, 40% de desconto sobre o valor já descontado. Isso vale para alunos iniciando agora, né, até o final de 2020 ou o final de 2021. Então, por exemplo, putz, eu quero fazer o programa de Sales and Marketing, mas eu não vou conseguir fazer isso agora, eu só quero, né, até porque, né, a gente está, né, com fronteira fechada, mas quero fazer no final do ano que vem. Você consegue se matricular agora para embarcar no final do ano que vem com o preço de 2020 com 40% de desconto. E a Spiegel consegue te oferecer uma super condição, né, um plano de pagamento para vocês, parcelado. Então, eu sempre falo, né, a gente está vivendo um momento muito sensível, um momento muito difícil, mas toda a crise oferece uma oportunidade. Então, para quem estava pesquisando e quer realmente
fazer o programa com desconto, com preço muito abaixo do mercado, agora é o momento, justamente porque a gente não quer desencorajar os alunos que venham para o Canadá e façam os programas de estudo e trabalho. Meu povo, eu acho que é basicamente isso. Não vou me estender se vocês deixarem, eu fico aqui às 10 da noite. Produção, temos perguntinhas? Show, Tati. Temos uma última pergunta aqui, novamente sobre Pathway. O bom é que também dá para conectar bastante aí a questão da ELAC do inglês e também Com para certeza. entrar no college. O Kyber perguntou, deixa eu só pegar aqui a sessão, um segundinho. Deixa eu colocar meu vídeo também aqui. Eu tirei. Vamos ver você agora com, né, carequinha. Bizarro. A gente quer que divulgar essa imagem. Vamos lá. O Kleber tinha perguntado se as aulas do Pathway são todas em inglês e uma pessoa com baixo nível de inglês, se ela está preparada para acompanhar uma aula do Pathway. Boa E pergunta. a segunda pergunta, que é do Nicolas, se esses valores que você passou agora, Tati, são por ano ou por todo o programa? Ótimas perguntas. Vamos lá. Pergunta do Pathway. O Pathway, gente, é uma matéria super puxada. É super puxada. Então, para vocês conseguirem acompanhar a matéria, a base de inglês ela já tem que estar muito sólida. Senão vocês vão viajar na matéria, porque realmente é muito texto acadêmico, é uma linguagem completamente diferente e é a linguagem que vocês vão utilizar na hora que vocês fazem um curso de graduação ou pós. Então, para fazer o Pathway, a gente tem 17 níveis na escola. Cada um dos níveis de duração é um mesinho. Para vocês poderem fazer o Pathway, vocês têm que ter pelo menos nosso nível 10 para frente. Então, é a partir do nível 10 que a gente oferece. Antes disso, vocês vão ter que fazer inglês geral, melhorar a base de inglês de vocês, as competências da língua inglesa. Chegou no nível 10, vocês migram para o programa de Pathway. O preço é o mesmo, tá? Então, as matérias todas são em inglês, e para você poder acompanhar um programa de Pathway, você já tem que ter uma base, porque é muito texto acadêmico, é interpretação de texto acadêmico, que é uma outra linguagem, apresentação oral, é muita coisa, é muito denso. Vou dizer assim, para quem quer fazer graduação ou pós no Canadá, é incrível, porque vocês não têm ideia a diferença que faz quando o aluno ele passa pelo programa de Pathway. Não só para eliminar o IELTS ou TOEFL, mas assim, realmente do teu dia a dia. Quem cai de paraquedas só com o IELTS ou TOEFL num curso de graduação ou pós, samba para acompanhar o programa, porque o fato de você ter 6,5 do IELTS significa, obviamente, que você tem uma boa fluência na língua. Não significa que você saiba fazer uma redação de 1.000 palavras acadêmicas aos moldes da BNT do Canadá. Então, hashtag fica a dica. E os valores do ILAC International College. Aqueles valores que estavam ali que eu mostrei para vocês é o valor do programa inteirinho. Então, por exemplo, se o programa é de 2 anos, aquele valor é por 2 anos. Então, é super acessível, gente, sério. Eu acho que eu tô há 8 anos na ILAC e a gente nunca ofereceu nada, assim, próximo ao que a gente está oferecendo hoje. Maravilha. Bom, eu acho que então a gente está chegando no final. Tati, queria agradecer muito. muito. Eu estava aqui nos bastidores e até comentei, eu estava rachando o bico por causa dos termos que você usa. Quando você mandou Liminha do resort. E dos anos 80, 90, vai saber. Aquele cara que fica gente, era eu. Mas assim, várias vezes. Foi muito maravilhoso, assim, foi uma experiência de vida, assim, eu falo, é meio depressivo falar isso, eu amo minha vida hoje, mas foi sem sombra de dúvidas o ano mais bem vivido, assim, foi o ano que eu vivi cada dia e eu me surpreendi muito, porque eu não era essa pessoa da galerona lá, pegar o microfone, não. Você diz, você era bem mais tímida, né? Dá pra perceber que eu não sou uma pessoa assim, falar assim, falei bastante. Público, né? E hoje você apresenta super bem, né? Eu vejo todos os treinamentos que você dá, tudo que eu já vi você apresentar, você fala com super propriedade, postura e tudo mais. É muito mais do que falar também, né? É postura. Né? Sim, eu acho que, assim, eu realmente, acho não, eu aprendi a falar em público, eu desenvolvi essas habilidades no meu intercâmbio. Eu não tinha, para se tem algum telespectador aí, um internauta que me conheceu antes, vai confirmar, eu realmente mudei muito, assim, eu me desenvolvi muito. E você ganha uma segurança maior, assim, quando você tem essa vivência fora, você se vira sozinho, é muito legal, assim, você realmente se aprende a se conhecer, porque se alguém falasse para mim antes que eu ia pegar um microfone e eu botar uma camiseta verde-limão e apresentar uma festa na piscina por 5 horas, eu ia falar, você tá muito louco. Em inglês, eu ia falar, você tá muito louco. Jamais, nunca. Eu achei que eu ia para lá e que eu ia entregar
Eu ia entregar a toalha pra galera, eu achei que é isso que eu ia fazer. E cheguei lá, eu fui doente do Papai Noel, olha, eu fiz de tudo. Eu fiz de um tudo. Mas foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível, não só pessoal, mas profissional. Eu desenvolvi muita coisa para o que eu faço hoje, né? Maravilha. Tati, eu agradeço demais pela sua apresentação, como Eu que sempre. agradeço, gente. Espero que E tenha também ajudado eu vocês. agradeço todo mundo que assistiu aqui com a gente, quem mandou as perguntas, né? O Nicolas, o Kleber. Ahn, e seguinte, a gente vai continuar com uma agenda aqui muito legal de palestras, né? Logo mais a gente vai ter umas 7 às 7h30 da noite aqui na agenda oficial da nossa FIE Online 2020. E todo mundo que tiver a fim de marcar um papo com a Tati, fiquem à vontade e deixem seus contatos no nosso inbox, que a É isso gente aí. ajeita essa conversa com vocês para vocês conhecerem mais sobre a Like Ella College. Como a Tati falou, este mês a gente está com algumas condições incríveis, né? Até para essa situação especial que está acontecendo de coronavírus. E como a Tati falou, você pode planejar agora o seu intercâmbio, você pode preparar tudo para viajar até o final de 2021. Então, né, nesse momento você está um pouco mais parado, cabeça em casa, tal, pensa, planeja direitinho, você tem um pouquinho mais de tempo, a gente imagina, para conversar sobre esse assunto. Vem e manda uma mensagem para a gente que a gente vai te ajudar, É isso ok? aí. E Tati, muito, muito obrigado. Eu queria saber se você quer deixar suas últimas mensagens para a galera. É isso, acho que a mensagem que eu quero deixar é: estamos vivendo um momento difícil, porém vai passar, acredito, vai passar. E não sei se não tem intercâmbio, que eu acho que é uma experiência que transforma a gente, faz o recalcular a rota, sabe? Eu acho que você se conhece mais, eu acho que se aproxima mais do que vai fazer vocês felizes, seja ficar para o Canadá ou voltar aqui, mudar de área ou continuar na área, enfim, façam um intercâmbio porque é realmente uma experiência de vida muito incrível. Esse é o meu recadinho de hoje. Maravilha, então, Tati, muito obrigado. Gente, Boa noite para obrigada, viu? você. Boa E a noite, gente. povo. Obrigado a todos que assistiram e até mais. Tchau, Isso tchau. aí. Beijo, Baza.